imagens ao vivo da Espanha. Olha só, um grande protesto registrado. Neste momento são imagens ao vivo. Temos áudio, inclusive, se puder até subir um pouco o áudio ambiente. Sirenes dos policiais, uma gritaria, corre, corre, câmera tremida. São moradores de Madrid protestando, muito próximo, inclusive, à sede do Partido Socialista. Após aquelas negociações do primeiro-ministro em exercício, Pedro Sánchez, para conceder anistia àquelas pessoas que estavam envolvidas naquela tentativa de independência da Catalunha em 2017. Uma grande confusão, um grande protesto, mas que acabou culminando com essa confusão generalizada. Muitos carros oficiais, polícia, ambulância, corre-corre, bombas sendo jogadas, carros sendo depredados, e tudo isso acontece em frente à sede do Partido Socialista. A gente vai seguir acompanhando, a nossa equipe de produção e redação levantando as informações nas agências internacionais, AFP, AP, Reuters, todas as agências internacionais debruçadas levantando as informações. A gente consegue identificar os sinalizadores, bombas sendo arremessadas, bombas caseiras, presumo, mas também muitos fogos sendo jogados, e aí a gente consegue observar em primeiro plano os policiais, uma tropa de choque, policiais reforçados com uma roupa específica, com o capacete, todos eles com os bastões armados. São imagens difíceis, inclusive, é um trabalho difícil para o cinegrafista. A gente percebe um outro cinegrafista fazendo o registro da operação policial em Madrid. É isso, a nossa produção segue acompanhando, daqui a pouco a gente vai trazer as atualizações e também um balanço da operação policial para conter esses manifestantes em Madrid. Essa algazarra, esse protesto desordenado acontece em frente ao Partido Socialista em Madrid. Olha só, o manifestante com a bandeira espanhola no meio da avenida e os policiais avançam, pedindo para que os manifestantes recuem. Imagens ao vivo de Madrid, um grande protesto acontece neste momento em frente ao Partido Socialista. Trouxemos as imagens há pouco, chama a atenção. É uma situação muito delicada, são muitos carros de polícia, toda a equipe de choque da polícia espanhola nas principais avenidas de Madrid, mas sobretudo nessa avenida onde está concentrada a confusão. Um protesto que acabou fugindo ao controle, muita pancadaria, várias explosões. São moradores, ou um grupo de moradores de Madrid, protestando justamente em frente ao Partido Socialista após aquelas negociações do primeiro-ministro em exercício Pedro Sánchez. Agora, chegam as informações que milhares de pessoas também saíram às ruas em outras cidades espanholas, além de Madrid, como Barcelona e Valência, justamente para contestar essa anistia que foi concedida pelo governo espanhol aos independentistas catalães. Protestos resultaram, só relembrando, em ataques à sede do Partido Socialista Operário Espanhol. O primeiro-ministro do país, Pedro Sánchez, ele acabou outorgando essa anistia aos líderes políticos envolvidos naquele referendo da independência da Catalunha. Vocês se lembram, em 2017. Entretanto, os partidos mais à direita, eles não admitem qualquer anistia aos separatistas, ou seja, não aceitam qualquer tipo de virada de mesa nos bastidores. Agora, em reação aos manifestantes, o chefe do governo da Espanha denunciou atos de assédio e ainda assegurou que o partido não vai se deixar intimidar com essas manifestações que levaram mesmo à intervenção da polícia. E a gente está vendo exatamente a ação policial. São muitos carros da polícia, são vários furgões pretos que avançam. Inclusive, a gente pode observar nessa imagem, as pessoas que estão conectadas com a gente pela TV e também pelas plataformas digitais, os manifestantes acabaram jogando uma série de coisas, sacos de lixo, latas de lixo foram reviradas para fazer uma espécie de barricada e evitar o avanço das tropas da polícia espanhola, da polícia madrilenha. Mas eles avançam, os policiais, eles estão reforçados, todos com escudo. É uma equipe especial, a gente percebe, para o enfrentamento
em situações como essa, mas pelo menos nesse take a gente observa que a polícia conseguiu afastar aquele grande grupo de moradores, de manifestantes. Mas nessa tomada a gente observa, como se fossem black box, eles acabaram cobrindo a cabeça e ficam jogando pedras, outros itens e até bombas improvisadas. E os carros tentam sair. Observe, 2 táxis acabaram ficando presos aí na manifestação, vão tentar fazer uma conversão. São 2 veículos de uma marca japonesa. Eles vão ter que fazer aí uma manobra de 180 graus, vão pela contramão mesmo para deixar essa situação. Vamos fazer um rápido giro enquanto a gente fica com essas imagens ao vivo de Madrid neste momento. Roberto Mota, no Rio de Janeiro. Mota, essa é uma situação que está um pouco distante da nossa realidade aqui no Brasil, mas pancadaria, explosões, um grande protesto na Espanha por conta da situação que envolve, inclusive, aquele processo de 2017 em relação à independência da Catalunha. Mota. Daniel, essa situação que a gente está vendo aí na Espanha, ela está longe da nossa situação, mas há elementos que são elementos comuns, hoje eu diria no mundo inteiro. O que está acontecendo aí é uma revolta da população, de uma parte da população espanhola, contra uma proposta do atual primeiro-ministro de conceder anistia para movimentos políticos que lideraram o movimento de separação da Catalunha. Por que o atual primeiro-ministro quer conceder essa anistia? Porque a Espanha teve eleições, o partido que teve o maior número de votos foi o Partido do Povo, um partido conservador. Mas esse partido não conseguiu formar maioria. É assim que funciona o regime parlamentar. Ele não conseguiu maioria no parlamento suficiente para formar um governo. Aí o Partido Socialista está se propondo, ele, a formar um governo, só que para isso ele precisa de apoio dos grupos políticos da Catalunha. Então ele propôs um acordo. A gente dá anistia para vocês apoiam a gente forma um governo. E muitas pessoas na Espanha estão dizendo não, isso é inaceitável, porque isso viola as leis, isso viola o Estado de Direito. O gabinete do primeiro-ministro não é uma coisa para ser barganhada, você dá anistia e recebe de volta votos. Então é isso que está por trás dessa revolta aí, é mais uma manifestação de inconformismo do cidadão comum diante das artimanhas políticas que a gente vê acontecendo no mundo inteiro. Interessante esse aspecto, viu, Mota? Que por mais que seja uma situação desconectada com a nossa, a gente consegue identificar alguns elementos. É parte da população revoltada com a possibilidade de anistiar alguém que receberia, alguém ou um grupo que receberia uma punição. A gente continua o nosso giro de análise enquanto a gente acompanha as imagens ao vivo, as forças policiais e muitas ambulâncias dando apoio, porque certamente ou policiais ou funcionários públicos ou até manifestantes feridos neste momento. Cláudio Dantas, bem-vindo, boa noite. Situação difícil, é uma pauta diferente daquela que a gente está acostumado a tratar, mas jornalismo ao vivo é assim mesmo, trazendo a informação em primeira mão para o público da Jovem Pan News. Revolta da população com a possibilidade de anistia, Dantas. Ô Caniato, muito boa noite Mota, Beraldo, boa noite Zé Maria e boa noite à nossa audiência. Anistia a terroristas, né? Porque nós temos de lembrar que este movimento por independência, ele também foi seguido de atos de terror, não só em 2017, quando houve ali uma espécie de referendo também independente, sem autorização do governo espanhol, e que depois foi anulado pela Suprema Corte. O fato é que você teve atos de terror, pessoas sendo atropeladas, bombas explodindo. Há uma história de terror em relação a essa questão da independência da Catalunha. Então, essa reação, ela é absolutamente legítima, natural, chega a ser, assim, surpreendente que o governo, que o Partido Socialista Espanhol esteja tentando anistiar terroristas. Quer dizer, não nos surpreende por aqui, né? Por aqui no Brasil, que nós estamos vendo
a esquerda, não só a esquerda no Brasil, mas a esquerda mundial defendendo os terroristas do Hamas. Mas parece que há aí essa sinergia, né? Então, anistiar terroristas com um objetivo meramente político-partidário, como explicou aí o Mota, realmente uma infâmia, é um assinte, é um tapa na cara da sociedade espanhola como um todo. Não é possível permitir isso. Essa tolerância com o terror, nós já sabemos do resultado. Pois é, uma situação muito delicada. A gente pode observar agora esses manifestantes colocando fogo em vários itens, ao lado, possivelmente, de uma caçamba. Ao lado tem uma grande caixa, os manifestantes lá atrás, momento de tensão em uma avenida principal em Madrid, e os manifestantes jogando outros itens, cadeiras, caixas de papelão. Uma situação muito delicada. A polícia cerca esse grupo de manifestantes, tenta controlar a situação, e os jornalistas fazendo o trabalho deles, registrando tudo por fotografias, vídeos, as equipes de televisão também fazendo registro dessa situação em Madrid. Estamos ao vivo, o programa Os Pingos nos Is é uma cobertura internacional, pancadaria, explosões no meio da rua contra a anistia desses manifestantes. Vamos agora chamar o Cristiano Beraldo. Beraldo, bem-vindo, boa noite. Situação difícil, é uma pauta diferente daquela que o nosso público está acostumado, mas chama atenção. A população sai de casa revoltada com a possibilidade de anistia de pessoas que deveriam ser punidas, mas acaba se transformando uma avenida principal de Madrid em uma grande confusão, quase uma situação que parece um conflito, né, Beraldo? Não, sem dúvida, parece e é, né? Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, Dantas, Zé Maria, boa noite à nossa querida audiência que nos prestigia aqui todas as noites nos Pingos nos Is. Essa situação, ela se dá a partir de um acordo político para anistiar políticos e associações civis em relação ao movimento separatista. E é preciso que a lei valha. E o que a população espanhola está demonstrando é a sua revolta com esse acordo que faz a lei valer para alguns e não para outros. Se há uma lei prevendo punição para esse tipo de tentativa, para esse tipo de ato, é importante que a lei valha, doa quem doer. E o motivo da revolta da população espanhola se dá a partir daí. Essa tentativa de independência é uma tentativa bastante antiga, isso é quase uma realidade bastante tradicional ali na Espanha, mas em 2017 houve uma tentativa efetiva de levar adiante essa separação e isso foi contido. E há uma previsão legal de punição para as pessoas que se envolveram nisso, não só da sociedade civil, mas também do mundo político. E agora vai virar um grande acordão, quer dizer, isso no Brasil acontece com uma frequência lamentável, mas a gente não vê este nível de reação da população em relação a benefícios que são concedidos a, seja políticos ou seja pessoas de determinados grupos da sociedade civil. Então, essas manifestações lembram isso, que não se pode usar o ambiente político, não se pode usar o prestígio, a força política, o poder de uma caneta que momentaneamente se tem para poder beneficiar A ou B. É preciso que a gente resgate a validade da lei de forma irrestrita para todos. Que isso sirva de exemplo aqui no Brasil, tanto para a sociedade que precisa entender que ela não pode simplesmente assistir atônita aos absurdos que a gente acompanha aí no nosso noticiário diário, e também que o governo entenda que a população chega uma hora que ela não aguenta mais e ela vai para cima, que os políticos, o universo político que comanda o país precisa ter consciência de que suas ações geram consequências, que eles precisam ser cobrados e que eventualmente podem ser cobrados de uma forma bastante clara, direta, intensa. Então é isso que a gente, por enquanto,
tira desses primeiros momentos aí dessa manifestação. É isso, para as pessoas que chegaram agora, eu quero explicar, nós estamos com imagens ao vivo de Madrid, na Espanha. Uma grande manifestação acontece neste momento nas principais ruas e avenidas de Madrid. Milhares de espanhóis protestam neste momento contra a anistia aos separatistas. Essas manifestações acabaram resultando em muitos ataques à sede do Partido Socialista Espanhol, que é o primeiro-ministro do país, Pedro Sánchez. São imagens muito fortes. O programa Os Pingos nos Is trazendo ao vivo para você essa manifestação que acontece em Madrid, mas também a imprensa internacional indica e sinaliza manifestações que acontecem em outras cidades como Valência e Barcelona. Também eu pude verificar a imprensa espanhola e também a imprensa portuguesa confirmando que já centenas de pessoas foram detidas pela polícia de Madrid. É uma situação difícil, inclusive, para as pessoas que nos acompanham por imagens, porque é uma dificuldade para o cinegrafista conseguir fazer os registros em vídeo, porque ele acaba tendo que se deslocar, ele corre, a câmera fica tremida, mas a gente pode ter a exata noção da situação difícil neste momento em Madrid, nas principais ruas e avenidas, principalmente ali naquela região da sede do Partido Socialista. O Mota tem um complemento a fazer. O Mota, inclusive, trouxe uma reflexão importante sobre essa situação, traçando um paralelo entre a indignação do espanhol com essa possibilidade de anistia e também com a situação do brasileiro, que acaba se indignando também com outras situações aqui do país, né, Mota? Daniel, e tem outro paralelo importante, um ponto levantado muito bem pelo Dantas, que é o terrorismo, a questão do terrorismo na Europa. A Espanha já teve grupos terroristas muito atuantes, um deles era o ETA, que lutava pela independência do País Basco. Eram grupo terrorista na Espanha, haviam grupos terroristas também na Alemanha, a fracção do Exército Vermelho, grupos terroristas na Grã-Bretanha, lutando pela União da Irlanda, e esses grupos comprovadamente eram financiados pela União Soviética e pelos países comunistas satélites da União Soviética, e tinham links, todos esses grupos tinham ligações com grupos terroristas fundamentalistas islâmicos. Então, talvez daí também esteja se originando boa parte dessa indignação dos espanhóis, porque não se negocia com terroristas. Então, essa intenção do primeiro-ministro, que é do Partido Socialista, de fazer um acordo ou de fazer uma barganha com os separatistas da Catalunha em troca dos votos, vem em muito uma hora, vem numa hora em que o mundo inteiro assiste horrorizado à barbárie que foi cometida em 7 de outubro em Israel. O mundo também assiste manifestações antisionistas, antissemitas acontecendo no mundo inteiro, inclusive principalmente na Europa. Então, esse é mais um fator que tem que ser considerado. Talvez isso aí seja uma parte da Europa dizendo não a esse estado de coisas, dizendo não ao terrorismo, dizendo não a quem compactua com o uso da violência na política. Pois é, estamos com imagens ao vivo de Madrid, na Espanha. Uma grande confusão, uma manifestação, milhares de espanhóis protestando contra a anistia ao separatista, inclusive eu quero chamar a atenção, pude verificar agora a informação que chega da imprensa espanhola. Essa manifestação reuniu cerca de 4.000 pessoas que se concentraram justamente na porta do Partido Socialista, e a tensão, claro, aumentou quando esses manifestantes começaram a derrubar as vedações, aquela separação que a polícia acabou colocando para que as pessoas não pudessem invadir o prédio do Partido Socialista. E tem um detalhe, esse protesto não foi organizado. Geralmente esses grupos acabam avisando as autoridades, como a polícia e as autoridades municipais, que irão realizar um protesto. Não houve esse comunicado, por isso essa grande confusão. A polícia foi chamada às pressas e começou o confronto entre os manifestantes e as forças policiais. José Maria Trindade, Zé, faltou você também, quero te ouvir. Protesto que não estava autorizado, os manifestantes acabaram se voltando contra os policiais.
as principais avenidas no entorno do Partido Socialista se transformaram em uma praça de guerra, hein, Zé? Mas essa ideia do chefe do governo, Pedro Sánchez, né, de fazer anistia, revoltou parte importante da Espanha, que tem esse assunto aí da separação da Catalunha como um debate vivo, né? Isso ainda não está cicatrizado, ainda não acabou. Até porque parte importante da Espanha, os legalistas, não admitiram nem a separação e muito menos o método que foi utilizado na época para tentar a separação. Esses protestos estão acontecendo em outras cidades. Tem notícia de que estão acontecendo, além de Madrid, Barcelona e Valência. Ou seja, há no país inteiro, na Espanha, uma revolta aí com relação principalmente aos métodos que os separatistas adotaram. Isso provocou até cassação e prisão de deputado separatista. A ideia de se perdoar, isso é uma pressão socialista, do Partido Socialista, é para aumentar a força política. E o socialismo na Espanha é acusado de se manter no poder a qualquer custo. Esta é a ideia que está sendo combatida e discutida nesse momento. A polícia tem que manter a ordem, isso é a realidade, tem que manter a ordem. Fez o papel ali de fazer as barricadas, as separações, mas é que a revolta está muito grande. Se os separatistas puderam praticar atos horrorosos, paralisar o país, ameaçar, né? Agora os cidadãos da Espanha estão dizendo o seguinte: não haverá perdão. Olha, terrorista a gente não pode negociar, não pode discutir e muito menos perdoar, porque isso passa para as civilizações futuras de que é possível fazer esse tipo de processo de forma impune. Portanto, o Partido Socialista está sendo denunciado publicamente e internacionalmente quais são os métodos que ele está praticando para tentar se manter no poder. Não há como perdoar o terrorismo, viu? Pois é, a gente segue com as imagens ao vivo dessa grande manifestação em Madrid. Milhares de espanhóis protestam contra a possibilidade de anistia aos separatistas. Inclusive, eu quero chamar a atenção que essas manifestações foram convocadas pelas redes sociais e contaram com a presença do líder do Vox. O Vox é um outro partido, um partido conservador de direita, e ele e também outras pessoas do partido Vox se juntaram aos manifestantes e eles chegaram a pedir a prisão de Pedro Sánchez e também o fim dessa anistia que está sendo negociada com os partidos separatistas da Catalunha. São várias manifestações que aconteceram nos últimos dias, essa, pelo menos segundo as últimas informações, a mais violenta. São imagens ao vivo, a polícia espanhola atuando ali naquela região, nas principais avenidas e ruas no entorno da sede do Partido Comunista, muitos carros de polícia, carros e furgões, e a gente pode ver a avenida completamente destruída, porque os manifestantes jogam muitos itens, fazem algazarra, depredam veículos, acabam fazendo fogueiras e tentam, de certa maneira, acuar os policiais que avançam por conta dos equipamentos e dos escudos. Dantas, queria também pedir mais uma análise e avaliação sobre a disputa entre partidos e a situação de Pedro Sánchez, né, que cada vez mais ele se desidrata perante a uma parte considerável do público espanhol, hein, Dantas? O problema dessa situação, né, é que ela, de alguma maneira, essa negociação também foi autorizada pelo rei da Espanha, né, o Filipe VI, ainda que seja uma autorização, vamos dizer assim, simbólica, mas ela deu legitimidade justamente para que o seu partido abrisse essas negociações. Só que, vamos ver, né? A gente tem que analisar o que aconteceu em 2017, o processo judicial que foi encaminhado após esses atos de barbárie, essas tentativas de independência, né? De separatismo desta região, e a condenação que receberam 9 lideranças deste processo. Foi um processo que, inclusive, chegou a enquadrar todos
como terroristas. E depois o tribunal, para ter ali uma sentença unânime, resolveu retirar essa acusação e condenou apenas por sedição e malversação de fundos, que aí é a corrupção em dados que, na verdade, se somaram a essa investigação original dos atos de violência. O Tribunal Supremo da Espanha, a Corte Suprema da Espanha, teve muita, vamos dizer assim, parcimônia nesse julgamento, considerando aí uma série de atenuantes, o fato deles terem deixado, abandonado, abolido os protestos, uma vez que o próprio tribunal emitiu ali uma decisão urgente, cassando a autonomia, né? Cassando a autonomia da região, porque esses governos têm uma certa autonomia, e aí foi cassada a autonomia justamente para impedir qualquer avanço na discussão sobre independência, né? Que realmente não cabe. Então eles consideraram uma série de atenuantes, acabaram condenando esses 9 líderes por sedição e malversação de fundos e corrupção, e aí você teve penas de 9 a 13 anos de prisão. Todos já estavam em prisão preventiva e permanecem detidos, né? Então, é preciso, e foi uma decisão a qual não cabe recurso. Havia os recursos, vamos dizer assim, regimentais, né? Que não discutem o mérito da ação, que foram apresentados, foram negados. Então, as condenações foram mantidas, e essas condenações só poderiam ser revisadas pelo próprio Supremo, pela própria Suprema Corte, Tribunal Supremo lá da Espanha. E não foi isso que aconteceu. Quer dizer, você tem uma negociação política com fins fisiológicos, né? Na formação aí do governo, só para que o Partido Socialista tenha apoio para a formação do governo e a confirmação do Sanches ali como primeiro-ministro. Então, de fato, não houve, a gente não viu nenhum protesto, não viu a sociedade se mobilizando pela anistia dessas pessoas, né? Você não teve uma mobilização nem lá na Catalunha disso, né? Então não há, é um movimento meramente político, é um movimento de cima para baixo, artificial, e que desconsidera uma decisão judicial, uma decisão em última instância da Suprema Corte Espanhola. Pois então, a gente segue... efetivamente... Certo. Dantas, deixa eu só chamar a atenção do nosso público, tem muita gente chegando. Eu quero contextualizar. Grande protesto acontece neste momento na Espanha. Imagens ao vivo, programas Pingos nos Is, cobertura especial, as agências internacionais abastecendo a Jovem Pan News com as informações. Olha só, uma manifestante acaba fugindo do furgão, ela havia sido detida, ela fugiu do furgão e acaba sendo pega mais uma vez pelos policiais. A polícia espanhola madrilenha acabou prendendo essa manifestante que empurra os policiais. São imagens ao vivo nessa cobertura do programa Os Pingos nos Is. Ela revoltada, gritando com os policiais, gritando, discutindo. Isso. Olha a situação extremamente delicada. Olha só, essa manifestante gritando, tentando argumentar com os policiais, e os policiais conduzem essa manifestante para o carro da polícia. É isso. Agora a gente observa, inclusive, os policiais avançando em um outro ponto da cidade, uma grande fogueira, os manifestantes jogando vários itens, uma fogueira alta, inclusive. A gente vai seguir o nosso giro de análises. Cristiano Beraldo, é uma situação extremamente delicada. Eu me lembro, viu, Beraldo, que no mês passado, analistas espanhóis falavam sobre a possibilidade de pagar um preço alto demais por conta dessa anistia. Dito e feito, a população não aceitou essa situação e a gente está vendo isso. Manifestações dia após dia em várias cidades da Espanha, e essa no dia de hoje talvez a mais difícil e a mais séria, hein, Beraldo? Não, sem dúvida alguma. E é importante a gente lembrar também, Caniato, que em 2017 essa iniciativa que agora está sendo alvo da anistia, ela foi um referendo em que a população da Catalunha é uma região da Espanha que tem o seu próprio idioma, seus próprios costumes. De fato, é uma região com uma vida, do ponto de vista cultural, bastante independente do resto da Espanha, mas parte integrante do país.
E em 2017 houve uma realização de referendo conduzido pelo legislativo local, aonde as pessoas puderam votar se queriam ou não a independência da Catalunha, e isso aconteceu à margem da Constituição. E houve uma campanha forte para que as pessoas não participassem desse plebiscito. Foi uma presença inferior a 50%, 40 e poucos por cento dos eleitores foram às urnas, e desses 2 milhões e 200 mil eleitores, mais ou menos, que foram às urnas, 90% votaram a favor da separação da Catalunha em relação à Espanha. Isso foi declarado inconstitucional, foi declarado uma tentativa inconstitucional de separar a Catalunha da Espanha. Houve uma reação bastante forte, nenhuma das decisões tomadas ali naquele outubro de 2017 foi levada adiante, e as consequências foram se impondo para aquelas pessoas ali que localmente passaram por cima da Constituição espanhola. Sim. Para realizar esse plebiscito. E agora a gente vê uma reação da população sobre essa iniciativa do governo de querer anistiar os envolvidos nessa iniciativa inconstitucional. Então, uma grande confusão com características bastante próprias, Beraldo, em relação à Catalunha. Beraldo, quero chamar a atenção, temos imagens de 2 pontos da cidade de Madrid, essa grande confusão, uma grande manifestação. Milhares de pessoas, no dia de hoje, saíram de casa, foram às ruas de muitas cidades espanholas, mas especialmente em Madrid, para protestar contra a anistia que foi concedida pelo governo espanhol. Olha só, corre no lado direito, os policiais avançando contra os manifestantes que jogam pedras, pedaços de madeira, vários itens, depredando os veículos, e a gente observa as forças policiais pressionando e tentando dissuadir essa manifestação. Muitas bombas sendo jogadas nesse momento, os policiais com o reforço dos escudos, eles também com cacetetes, tentando pressionar e dissuadir, mas muito fogo, muita fumaça nesse momento. Agora, na parte esquerda, a gente observa uma situação mais controlada nessa parte, inclusive com os carros de polícia e as ambulâncias. Eles conseguiram dissuadir, pulverizar essa concentração de manifestantes. Do lado direito, uma situação mais difícil, mais delicada. Corre nesse momento, os policiais avançando contra os manifestantes nessa que é uma das principais avenidas de Madrid, no entorno da sede do Partido Socialista em Madrid. Olha só, é uma cena muito forte. A gente pode observar muita fumaça, fogo, os manifestantes colocando fogo, ateando fogo em muitos itens, como papelão, madeira, para bloquear, inclusive, o avanço dos policiais nessa avenida em Madrid. É uma situação extremamente delicada, inclusive a atuação da imprensa acaba ficando muito mais difícil. Os jornalistas e cinegrafistas mais no canto, à margem da avenida, mas conseguindo registrar ao vivo a ação dos manifestantes, esse protesto que acontece nas principais vias de Madrid, mas também a força-tarefa das forças da polícia madrilenha para impedir o avanço dos manifestantes que queriam sim invadir a sede do Partido Socialista. São imagens ao vivo, é a Jovem Pan News em cima da notícia, programas Pingos nos Is também repercutindo o que acontece ao redor do mundo. É uma cobertura especial da Jovem Pan News, girando as principais notícias do Brasil e do mundo. Olha só, na parte esquerda a gente observa a dificuldade do cinegrafista, mas mostrando exatamente a aproximação dos policiais, eles com aquele escudo tradicional da tropa de choque, todos com cacetete e também com aquele capacete com a viseira, deixando o policial protegido. São muitos furgões, porque o efetivo policial foi reforçado. Afinal, um protesto de 4.000 pessoas nessa região, nos arredores do Partido Socialista. É uma situação extremamente delicada, inclusive chegou a informação aqui que o primeiro-ministro Pedro Sánchez, ele chegou a se manifestar. Ele reagiu às manifestações e fez uma publicação
nas redes sociais. Daqui a pouco eu vou trazer, inclusive, a publicação de Pedro Sánchez, mas são imagens ao vivo da Espanha, cidade de Madrid. Daqui a pouco a gente vai trazer os outros destaques, Valência, Barcelona, as principais cidades do país, registrando protestos neste momento. São os espanhóis que não aceitam a anistia concedida pelo governo aos independentistas catalães.